E aí pessoal, beleza? Daniel Spakoff aqui falando, mais um vídeo da série de design do canal. Durante todo o mês de novembro os vídeos serão sobre design. O primeiro vídeo dessa série foi sobre fontes. Se você tem interesse em assistir esse vídeo, você pode clicar nesse link que está aparecendo aí na sua tela. E hoje, no segundo vídeo da série, eu vou falar sobre um fundamento muito importante do design, que são as cores. Vamos lá! A cor é uma das coisas mais importantes em uma peça de design, seja ela qual for, porque as cores têm o poder de criar sensações nas pessoas, de causar sentimentos. Então as marcas, as empresas usam essas cores com este intuito de reforçar uma mensagem que ela está querendo passar. Dois exemplos que eu posso mostrar de cores aqui para vocês que são muito usados na publicidade é a cor vermelha, que é uma cor quente, que causa a sensação de calor, causa a sensação de fome, de sede. Ela ajuda a reforçar a mensagem de consumismo, por isso que muitas marcas, muitas empresas usam a cor vermelha para reforçar essa mensagem. Uma outra cor que também é muito usada é a cor azul. Ela pode ser usada por um lado mais de limpeza, mas ela também é muito usada na parte de tecnologia, para passar uma imagem de modernidade, de coisa mais atual. Isso também é muito usado por grandes empresas. Nesse vídeo eu vou ser bem direto na parte de design que importa, para que você entenda o quão é importante o uso das cores corretamente para que o seu trabalho fique bem feito. Eu não vou focar em teoria das cores, na parte mais técnica, que não é isso que você que está vendo esse vídeo quer saber. Você quer saber como usar melhor as cores no seu trabalho. Só que existe uma coisa bem básica que você precisa entender. A diferença entre as cores luz e as cores pigmento. As cores luz são representadas pela escala RGB, vermelho, azul e verde. Essas são as três cores primárias das cores luz. As cores luz são usadas em todos os trabalhos que são feitos para a web, todos os trabalhos que são exibidos na tela, que são feitos através de luz, a luz do seu monitor, a luz ali de onde você está vendo, as cores que são feitas através de luz, a luz do seu monitor tem vários pontinhos ali de vermelho, azul e verde, que são ligados e desligados numa certa intensidade para conseguir as cores que você quer. E a escala CMYK, que tem como cores primárias o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, são as cores de pigmentação, de tinta. Nós usamos esse tipo de escala para todos os trabalhos que são impressos. Então, em um trabalho impresso, em uma escala CMYK, quando você vê a cor laranja, por exemplo, na verdade não é uma tinta laranja que está ali, é uma mistura de pontos magenta e amarelo ali misturado que dão a ilusão ótica de ser um laranja. Então, por exemplo, se você pega uma revista toda colorida, uma capa com uma foto toda colorida, na verdade não são várias cores que tem ali, são apenas 4 cores, o ciano, magenta, o amarelo e o preto, combinados em pontos ali, causam a ilusão ótica de ser aquela imagem colorida que você está vendo. Quando você vai compor as cores do seu trabalho, é importante você saber que existem alguns grupos de cores que trabalham muito bem juntos. Eles têm contrastes que são agradáveis aos nossos olhos. Existem, por exemplo, as cores análogas, que são cores que têm uma tonalidade próxima uma das outras, que se você colocar juntos em um trabalho, eles vão ter harmonia entre eles. Outro tipo de grupo de cores que é muito usado são as cores contrastantes. Existem algumas cores que são exatamente opostas. Se você, por exemplo, abrir o Photoshop e der o comando de inverter cores, você vai saber exatamente a cor que é oposta da que você está usando. Alguns exemplos clássicos muito usados na publicidade de cores contrastantes são, por exemplo, o azul e o laranja. Eles são cores opostas, mas eles trabalham muito bem junto, como é o exemplo da identidade visual desse canal, que é azul e laranja. Eu particularmente gosto bastante desse contraste de cor. O amarelo e o violeta são cores contrastantes, mas eles trabalham legais junto. O vermelho e o verde são cores contrastantes, mas é importante você saber que as cores contrastantes são legais em uma composição, mas não que você use, por exemplo, com sobreposição. Se eu pegar, por exemplo, o vermelho e o verde, colocar um fundo vermelho e um texto em verde em cima, como diz o nome, elas são contrastantes, elas vibram, elas até dificultam a leitura. Então esse tipo de contraste você tem que saber usar na composição, mas ele não te dá uma boa leitura, a não ser que você queira mesmo causar essa impressão de vibração, esse quase incômodo que essas duas cores juntas trazem. Existem alguns contrastes que são os contrastes fracos, por exemplo, branco e o amarelo. O amarelo é uma cor muito clara, junto com o branco ele não tem quase contraste, então uma coisa que você jamais deve fazer é colocar um texto amarelo em cima de um fundo branco. A pessoa não vai conseguir entender a mensagem que você está querendo passar ali, ou então vai entender com muita dificuldade, o que não é legal. Uma dica importante que eu posso dar é que você tenha bom senso no número de cores que você vai usar no seu trabalho. Assim como eu falei no primeiro vídeo da série sobre fontes, que não é legal que você use várias fontes em um único trabalho, não é legal também que você use muitas cores em um único trabalho. Quando você vai criar um logotipo, quando você vai fazer uma composição, é legal que tenha 2 ou 3 cores no máximo, para que você crie uma identificação ao seu trabalho, uma identidade visual
visual através da cor, para que a pessoa veja a cor e identifique que aquela tonalidade é a tonalidade da sua marca, do seu canal, da sua empresa. Isso é muito legal, criar a identidade. É lógico que existem exceções, existem alguns trabalhos que são feitos propositalmente com várias cores. Alguns logotipos querem causar essa imagem de diversidade, querem abraçar um público enorme, enfim. Existem algumas questões, algumas exceções, mas no geral é legal que você não exagere no número de cores usadas no trabalho, que você use ali 1, 2 ou 3 tons de cores no máximo, que você use sempre cores que fazem parte de uma família, que conversem bem uma com as outras, como é o caso das cores análogas, as cores contrastantes usadas da forma certa. É sempre legal que você conheça bem as famílias de cores. Aí você pode me perguntar, mas Daniel, como que eu faço para encontrar uma cor que combine com uma cor que eu já tenho? Eu já tenho aqui uma cor azul, por exemplo, do meu logotipo, e eu queria uma segunda cor para usar nos meus trabalhos. Como que eu faço? Vou dar uma dica bem legal para vocês. Existe uma ferramenta criada pela Adobe chamada Cooler. Você pode acessar ela pelo seu Photoshop pelo menu Window Extensions Cooler, ou então você pode acessar o site do Cooler da Adobe. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse site é esse que você está vendo aí na tela. Ele é excelente para que você consiga fazer composição de cores. Você pega esse quadro do meio, escolhe, coloca uma cor base, por exemplo, o azul lá da sua marca. Vou colocar um azul qualquer aqui. Se você já tem a cor exata, você pode colocar o código da cor RGB ou então HTML aqui embaixo. E através dessa cor você pode clicar aqui no menu análogo, monocromático, tríade, complementar, composto e sombras, e conseguir um grupo de cores bem harmônico com essa cor base que você já tem. Essa ferramenta Cooler é muito útil e é muito usada pelos designers para conseguir as cores que tenham uma harmonia com outras cores que eles já tenham como base para compor as cores de um trabalho. Essa ferramenta aqui é excelente. Beleza, pessoal? Quero agradecer você que viu esse vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, eu vou pedir que você dê um like, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Comente aqui embaixo, deixe a sua dúvida, crítica, sugestão. Vamos criar uma discussão sobre cores aqui nos comentários desse vídeo. E se inscreva no canal, que toda segunda-feira tem vídeo novo. Beleza, pessoal? Valeu, abraço!